Olá, estamos no estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Estamos aqui na Escola Municipal de Saúde, eu sou Laura Santucci e hoje então falaremos do Qualiosp, nesta série que estamos fazendo sobre o Congresso Internacional de Qualidade em Serviços e Sistemas de Saúde. Este evento é de grande relevância para o setor e reúne diversos pesquisadores, profissionais que atuam na área da saúde, com interesse em gestão de serviços e sistemas de qualidade. O Congresso tem a oportunidade também de trazer convidados internacionais para discussões e provocar, então, um amplo debate sobre o tema. Ao longo da sua história, o Qualiosp tem buscado desenvolver uma agenda contendo temas de interesse de todos os profissionais, tanto de hospitais públicos e privados, quanto de operadoras, órgãos reguladores, serviços públicos e outros atores envolvidos na prestação de assistência à saúde. Este ano, o foco também foi a preocupação nas redes de atenção à saúde. Hoje, para discutir o nosso segundo tema do Qualiosp, é com muito prazer que eu recebo aqui Sandra Aparecida Jeremias e Dirce Cruz Marques, da área técnica da assistência farmacêutica da Secretaria Municipal da Saúde, que tiveram a oportunidade de ser uma das representantes, né, da nossa Secretaria Municipal. Super bem-vindas aqui ao nosso programa, obrigada por terem aceito o convite de estar aqui no Compartilhando Conhecimentos. Então, antes de mais nada, eu passo para vocês para a saudação inicial. Sandra? Bom dia a todos, eu trabalho na área técnica de assistência farmacêutica e é um prazer estar aqui conversando com você. Dirce, que coordena a área da assistência farmacêutica da Secretaria, muito prazer que você esteja aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, Laura, é muito gostoso poder compartilhar essas experiências que a gente vive, já que nem todos têm a oportunidade de estar nesses eventos. E certamente acho que vai ser bastante proveitosa a nossa conversa. Vocês já tiveram outras vezes no Qualiosp? Foi a primeira vez? Como é que foi, Sandra? Então, foi a primeira vez, a primeira oportunidade que eu tive de participar do Qualiosp. E a Dirce já? Não, eu já estive alguns anos atrás no Qualiosp. Ele tinha uma formatação um pouco diferente dos dias de hoje e de certa forma, a gente percebe uma mudança, uma preocupação da organização do Congresso em abrir os temas para a área extra-hospitalar também. Né? Nós tivemos aqui com o Dr. José dos Santos, que é da auditoria, né, na última semana, e ele colocou justamente isso, né, que ele percebe uma ampliação. Para você, Sandra, que foi a primeira vez, como é que foi a participação de um congresso que já tem 12 anos de história e vem anualmente discutindo, trazendo palestrantes internacionais, inclusive como foi? Bom, foi uma experiência interessante, porque nós que trabalhamos na gestão em saúde, temos por exigência, né, da questão da qualidade, sempre estarmos atualizados em relação ao conhecimento. E esse congresso, ele viabilizou essa troca de experiências, né, com intercâmbio de experiências, divulgação da produção científica que ele traz, né? E acho que essa viabilidade nos ajuda a encontrar melhores soluções em saúde. Então, como o Congresso também traz questões de interesse do setor privado, dos órgãos regulatórios, é interessante para nós. Agora, Dirce, você também participou de um curso, não é? Participei. Um curso que discutiu os conceitos relacionados à incorporação de tecnologia em saúde. O que você pode dizer desse curso? Como é que foi a tua participação? O que você achou? Então, era um curso pré-congresso que apresentava algumas experiências interessantes a respeito do desenvolvimento de tecnologias em saúde. Esse tema, avaliação de tecnologias em saúde, é um tema muito importante para os profissionais, mas um tema ainda muito restrito a alguns deles.
Por que eu digo isso? Porque toda a tecnologia que é incorporada, e no nosso caso incorporada no SUS, ela deve ser incorporada a partir de uma avaliação crítica dessa tecnologia. Seja um medicamento, como é a nossa ferramenta de trabalho, seja um equipamento de diagnóstico, seja um material médico hospitalar, seja até uma capacitação em saúde, quer dizer, qualquer tecnologia que visa a melhoria da qualidade do serviço de saúde, ela envolve potencialmente uma melhoria do serviço, mas também envolve um grande interesse econômico por trás. Então, as empresas que inovam nessas tecnologias, elas têm um interesse imediato de colocar essas tecnologias no mercado. E o SUS hoje é um grande incorporador de tecnologias, né? Então, é necessário que cada profissional, dependendo da área que atua, entenda que a gente não pode incorporar as tecnologias a partir da visão exclusivamente de quem as produz. A gente tem que fazer uma análise criteriosa, e existem métodos para isso, para avaliar se essa tecnologia deve ser incorporada. Porque há uma produção imensa no mundo de tecnologia. E a gente está falando em saúde, mas qualquer tecnologia que a gente queira falar, do setor automobilístico, o que for, não é verdade? Quando a gente vai comprar um carro novo, a gente olha as marcas novas que tem e, eu quero esse, eu quero aquele. Em saúde, nós estamos falando em bem público aqui no caso, a gente tem que decidir qual tecnologia vai ser incorporada, qual medicamento, qual maquinário, qual instrumental de diagnóstico, mas a partir de uma avaliação crítica. Então, esse curso pré-congresso falou de algumas experiências de serviços de hospitais, de instituições privadas e públicas, como elas avaliam essas tecnologias para incorporá-las ou não no seu sistema, no seu serviço de saúde. Porque isso, né, disso que você traz é muito importante, porque pensa, a gente compra um serviço e não necessariamente está inserido no processo de trabalho que tem a ver com o seu dia a dia. Isso. Então esse olhar avaliativo, né, que principalmente nós que somos dos gestores públicos, não é, temos que ter esse olhar. Exatamente. Então, por exemplo, eu me lembro que uma das apresentações foi algo muito interessante, que foi um hospital que expandiu um projeto de telemedicina, né, para que ele pudesse dar suporte para outros hospitais. Um hospital aqui de São Paulo, de grande porte, que pudesse dar um suporte para hospitais que estão em municípios pequenos, longínquos, onde não tem necessariamente uma equipe técnica completa para fazer um diagnóstico ou um tratamento de determinadas doenças. Então, com a telemedicina, esse hospital pode haver uma discussão daquele caso clínico à distância, e o hospital que está longe dos grandes centros, né, de tecnologia, ele pode tomar sua decisão lá no interior e fazer um determinado tratamento, porque já discutiu o caso com o colega, com os exames todos feitos à distância. Então, essa foi uma experiência de uma tecnologia incorporada, no caso a telemedicina, bastante uma relação de benefício muito grande, muito favorável, né? E teve também uma outra apresentação que foi da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é a comissão hoje do SUS, que analisa medicamentos, vacinas, material médico que devem ser incorporados ou não no SUS. E aí apresentaram o processo de trabalho para análise desses produtos, para definir se devem ser incorporados ou não. Então, veja, é um tema muito importante hoje, porque nada a gente faz sem tecnologias. Claro. E já se passou o tempo da gente incorporar tecnologias sem saber o que está fazendo, ou seja, a gente vai gastar um recurso financeiro naquilo e a gente tem que definir qual aquela que realmente deve ser incorporada e que a gente deve gastar o recurso do SUS. Né? Sem dúvida. E Sandra, você também, né, você já trouxe essa questão da tecnologia. Vocês viram várias coisas, puderam participar do Qualiosp, e a assistência farmacêutica, ela está diretamente relacionada à melhoria da qualidade das ações de saúde. Né?
Que ações vocês já estão desenvolvendo da assistência farmacêutica, né? Porque às vezes a gente vai nesses congressos, não sei o que vocês acham, né? Mas às vezes a gente vai nos congressos e a gente fala, poxa, a gente já faz isso. Exatamente. Quem deveria estar falando éramos nós aqui que já temos uma expertise. Exatamente. Né? E vocês, a assistência farmacêutica, eu sei que são pioneiros, vêm fazendo um trabalho belíssimo. O que você pode contar para quem está nos assistindo? Bem, a assistência farmacêutica já tem uma história no nosso município, né? Já de 12 anos, né? Então nesse tempo todo a gente tem construído as bases, né, que são inspiradas por uma política nacional de medicamentos e eu diria que a ação principal da assistência farmacêutica é a qualidade do elenco que é disponibilizado, o elenco de medicamentos que é disponibilizado para os nossos cidadãos, né? Tanto em termos de dispensação de medicamento, como de utilização no nível da unidade de saúde, né? Para os procedimentos, isso tanto para a rede básica, quanto para a rede hospitalar e pronto-socorros, né? Então, a nossa grande ação é essa preocupação com a elaboração da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que denominamos de REMUME, que é um termo hoje conhecido na por rede. Todos. Todo mundo fala na REMUME, mas ela vem a partir de um trabalho de base mesmo, que é feito por uma comissão farmacoterapêutica, cuja coordenação está na área técnica, né? Além dessa preocupação com a qualidade deste elenco, nós temos outra preocupação igualmente importante, que é com a qualidade da prescrição, né? De médicos, odontólogos, mas a grande massa mesmo é dos médicos que atuam na rede. E para isso a gente tem feito um trabalho que é de elaboração de alguns protocolos, de alguns informes técnicos dirigidos para médicos, e também em relação à normatização dessa prescrição e da dispensação de medicamentos, onde a gente procura sempre pensar na segurança do paciente. Então, as normas que a gente elabora, portarias e tal, tem sempre essa questão como pano de fundo, a questão da legislação, lógico, mas principalmente da qualidade e da segurança, né? Em relação aos serviços que dispensam esses medicamentos à população, que são serviços de farmácia, a gente também tem essa preocupação. Nós estamos incrementando o número de profissionais, né, de farmacêuticos e de técnicos de farmácia, que a gente denomina de equipe de farmácia, que também é uma coisa que tem sido incorporada como importante e reconhecida como importante ao longo desses últimos anos, né? E nessa perspectiva a gente pensa na elaboração de um curso, né, para os farmacêuticos da rede, que visa principalmente o cuidado do paciente, a integração do profissional com a equipe de saúde para melhor decisão sobre a prescrição médica e sobre o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Então, a nossa perspectiva, porque nós temos duas diretrizes principais na área, que é acesso e uso racional, né? Eu acho que a gente cresceu muito na questão do acesso e estamos agora, né? Agora não, já faz muitos anos, mas enfim, é um trabalho a ser construído, pensar no uso racional do medicamento. Então, esse curso, a perspectiva de realização desse curso é para integrar cada vez mais o farmacêutico na equipe de saúde, visando o usuário, não o medicamento. Né? Vocês têm uma forte, preocupação com o processo de educação permanente, não é? Eu acho que quando a Sandra traz isso, né, dessa perspectiva deste curso, mas há um grande investimento, uma relação que você estabeleceu com as regionais, isso não é de hoje, né? Já é de bastante tempo, você mesmo, Sandra, traz isso, né? 12 anos
de história, né? Ao mesmo tempo do congresso, vocês têm de história na assistência farmacêutica, né? Verdade. E vocês têm uma forte relação com as regionais, que cada vez mais a gente tem essa perspectiva do empoderamento regional. Agora, é claro que a gente tem que pensar, né, em cursos, mas tem também a questão da tecnologia, né? E isso o Qualiosp trouxe também. Então, como é que você vê? Você que já tem esta prática, essa discussão dos processos de trabalho, que é isso que a Sandra traz, como é que você vê, quais são as possibilidades que nós temos de agregar, né? Toda essa tua expertise da equipe, né, da assistência farmacêutica com as tecnologias que chegam? Então, nós temos que, quer dizer, o casamento disso é exatamente essa palavra que a Sandra coloca, a segurança do paciente. Toda a tecnologia incorporada, e no nosso caso aqui estamos falando especificamente de medicamentos, todo medicamento, ele, embora seja um instrumento fundamental no sistema de saúde, ele embute em si um risco de uso, potencialmente perigoso, né? Então, essa relação risco-benefício, ela tem que ser bastante avaliada para utilizar uma tecnologia dessa. Seja um simples analgésico, um antibiótico, um medicamento para câncer, seja o que for. Essa tecnologia, primeiro, ela precisa, então, ser selecionada adequadamente, ou seja, ela tem que ser aquela que propicia mais benefícios do que riscos. Por isso, a análise de tecnologia em saúde é tão importante na nossa área. A gente tem que saber consultar a literatura científica adequadamente para decidir entre um medicamento e outro. Isso não é uma coisa simples de se fazer, existem esses métodos para fazerem, e isso causa alguma estranheza, às vezes, ao profissional que prescreve. Porque por trás disso, como a gente falou no início, existem os interesses econômicos, né? No nosso caso, da indústria farmacêutica, uma indústria de peso no mundo, né? Então, há uma pressão enorme em cima do profissional que prescreve para que ele prescreva aquilo que é lançado no mercado todos os dias. A nossa função é fazer essa mediação entre o que é lançado no mercado todos os dias e aquilo que os estudos científicos de qualidade estão dizendo que seria a melhor escolha. Então, ultrapassada essa fase de escolha, que a gente chama de avaliação de tecnologia em saúde, a gente passa então para a questão da utilização, como a Sandra comentou, visando, claro, que a recuperação da saúde, o controle de alguma doença ou a cura de alguma doença, seja o que for, mas a gente tem que fazer isso visando a segurança do paciente, né? E decidindo cada remédio que vai ser usado na condição daquele paciente para que, de fato, a gente ofereça mais benefícios do que riscos. Por isso que a prescrição, a dispensa do medicamento e a utilização pelo usuário são coisas-chaves. O Qualiosp trouxe uma questão de segurança que eu gostaria de destacar, muito importante. Hoje o mundo inteiro, o mundo científico, está discutindo a questão da segurança do paciente nas mínimas ações que são desenvolvidas, seja num hospital, seja num serviço de saúde extra-hospitalar. E no caso do medicamento, o que está por trás disso? Quando, como eu falei, quando se prescreve, quando se administra e quando se usa um medicamento, podem ocorrer nesse processo de trabalho muitos erros. E alguns deles muito graves, podendo levar a óbito um paciente. Então, vamos dar um exemplo. Num hospital, por exemplo, às vezes a gente ouve na imprensa que se trocou o remédio, né? Se deu um remédio errado ou se administrou por uma via de administração errada, isso pode ter um resultado drástico. Claro. Isso tem a ver com o processo de trabalho que é estabelecido dentro daquele hospital. Então, hoje, esses estudos de segurança do paciente têm ajudado a pensar nesses erros que são evitáveis, a maioria deles são evitáveis, e que a gente não pode cometer visando a segurança do paciente. Então, o Qualiosp trouxe convidados internacionais para discutirem o que eles estão fazendo em seus países para diminuir esses erros em várias áreas, né? Na questão do medicamento, potencialmente, o uso do medicamento num serviço de saúde, ele é um dos mais altos índices de erro, né?
Então, a gente tem uma grande preocupação com isso, tem a ver com o nosso trabalho, que é a gente minimizar esses erros de medicação que ocorrem dentro do hospital, dentro da unidade, e que a gente precisa capacitar, identificar esses erros, saber a origem deles, propor mudanças no processo de trabalho e avaliar se essas mudanças no processo de trabalho estão trazendo diminuição de erros. Então, e aí isso tem uma relação muito forte com o trabalho da regional, né? Sim, né? Com Porque certeza. a Coordenadoria Regional de Saúde, junto com as supervisões que estão em nível local, podem identificar esses erros, por exemplo, de dispensação de medicamentos, e a gente, na mudança dos processos de trabalho, minimizar erros. Dizer em anular erros seria impossível, né? Mas minimizar erros é a nossa... É por onde a gente está caminhando nesse momento, por isso essa questão da capacitação, por isso essa questão da avaliação, porque a gente tem que incorporar na nossa prática procedimentos que minimizem erros. E nesse sentido, há no Ministério da Saúde uma comissão nacional de incorporação de tecnologia, não é, Sandra? Como é que funciona? E vocês também têm uma relação forte com a comissão. Sim. Como é que funciona a relação com da equipe de vocês, da ciência farmacêutica, com a Conitec? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde. O trabalho da Conitec e o trabalho da área técnica de assistência farmacêutica, especialmente o trabalho da comissão farmacoterapêutica, eles estão intrincados, né? Porque ambos realizam análise e produzem pareceres técnicos sobre tecnologias, né? A nossa comissão, ela trabalha com medicamentos, a Conitec tem um trabalho um pouco mais amplo, mas o processo de trabalho é muito parecido, né? E isso tem nos ajudado também, porque eu creio que fomos os pioneiros em municípios mesmo a trabalhar com essa questão de medicina baseada em evidência, né? Que na verdade você faz escolha baseado em literatura científica e você procura escolher, incorporar medicamentos, no caso, que tenham maior base científica de uso, né? Então, eu acho que a questão da medicina baseada em evidência é importante. Ela deveria até ser mais incorporada em todas as práticas em saúde, né? E a elaboração de pareceres, ela segue caminhos, né? E é importante ter conhecido o trabalho que a Conitec faz nesse sentido, porque ele só valoriza o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, aprimora o nosso trabalho. Então, nós temos estabelecido uma comunicação também com a Conitec e utilizamos os pareceres que eles produzem e certamente eles também vão usar os pareceres que a gente produz. Claro, é um intercâmbio. Tá? É um intercâmbio. Bom, do que vocês puderam ver, Dirce, Sandra, nós já vamos encerrar nosso programa já, mas enfim, eu queria que vocês destacassem nessa pergunta final o que mais chamou a atenção no Qualiosp de vocês, o que vocês já saíram de lá falando, bom, isso aqui a gente pode aplicar, isso aqui a gente pode melhorar, o que chamou a atenção? Bem, no meu caso, como foi a primeira vez que eu participei, foi assim, muito importante, sensibiliza mesmo o quanto esse tema ele está sendo discutido no mundo, né? Então, porque às vezes a gente no afã da nossa prática, a gente faz para dar conta de demandas, mas a gente às vezes não tem nem tempo para pensar na forma melhor de se fazer as coisas, né? Então, quando a gente vê que a questão de segurança do paciente é um tema que está sendo discutido pelo mundo inteiro, inclusive, né, por sistemas privados muito importantes, como foi o caso da Kaiser americana, né? Ver o quanto eles avançaram e quanto é a preocupação nesse sentido da segurança, eu acho que isso nos dá também a segurança de incorporar esse tema no nosso dia a dia. E o fato também de
não estar mais restrito, como talvez eram os anos passados, a questão do paciente no hospital, né? O quanto a rede básica, pela sua importância, deve passar a incorporar isso também como uma meta, né, a ser atingida. E para você, Dirce, o que você... Exatamente. Nesse sentido, também o que me trouxe ânimo, né, em pensar em novas possibilidades de trabalho, em novas propostas, foi justamente então ver essas experiências de que medidas, principalmente uma experiência de Espanha e Portugal, Espanha que tem um sistema de saúde relativamente parecido com o nosso, né, uma grande parte pública, então mostrando que medidas até simples que são adotadas nesses sistemas têm melhorado imensamente a segurança dos pacientes nos ambientes de saúde, né? E o Ministério da Saúde, nesse congresso, também apresentou a experiência inicial ainda, começou agora em 2012, do Programa Nacional de Qualidade, do PEMAC, na rede extra-hospitalar, né? Então, há um movimento, né, do próprio Ministério, que nós, município de São Paulo, inclusive, já fizemos aqui na rede básica as oficinas do PEMAC, visando a melhoria da qualidade e, consequentemente, a segurança dos pacientes, né? Então, ver que tem medidas relativamente simples que nós já podemos adotar nos nossos serviços e melhorar a qualidade e a segurança do paciente. E também, nessas apresentações, é bom porque a gente, como a Sandra colocou, a gente vai se atualizando. Foram mostradas algumas referências bibliográficas que acabaram de ser publicadas em revistas importantes sobre isso, que a gente se atualiza, né? E fala, olha, tem uma referência importante lá que eu posso estar resgatando e transformando isso numa ação dentro da Secretaria da Saúde. Então, foi legal por isso. Nos atualizou nos conhecimentos, nas publicações recentes sobre o assunto e mostrou também que medidas relativamente simples, que não dependem de grandes recursos financeiros, podem ser adotadas nos nossos serviços. Então, esta semana mesmo tivemos uma reunião com com os serviços de farmácia de todos os hospitais da nossa rede, estabelecendo alguns projetos nesse sentido já, onde a assistência farmacêutica dos hospitais já pode colaborar nesses projetos. Então, é isso, essas paradinhas que a gente dá para discutir com outros profissionais o que o mundo, o que outros estados, o que estão fazendo nesse sentido, é que vão nos alimentando de ideias e perspectivas para a gente ir caminhando, né? Claro. E eu fico feliz, né, que eu acho que tem quando você fala isso, Dirce, é o processo da educação permanente. Exatamente. Não é o curso pelo curso, exatamente, mas é o quanto o que a gente aprende e traz para o processo de trabalho para mudar o nosso processo de trabalho. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que quando a gente vai para um congresso, quando a secretaria investe, e este programa ele tem esse objetivo, Sandra e Dirce, trazer os profissionais que vão para congressos e seminários e partilhar com quem infelizmente não pôde estar, não é? E a partir disso, mais do que isso, fomentar justamente a discussão para que as aprendizagens, né, o que a gente ouve, a gente possa incorporar no nosso dia a dia, no nosso processo de trabalho. Importante. E eu tenho certeza que a assistência farmacêutica tem 12 anos e quem sabe o ano que vem no Qualiosp já não está apresentando, né, um trabalho específico, porque eu sei que vocês têm know-how, têm competência para isso. E logo, logo nós vamos estar aqui falando do curso que nós vamos desenvolver juntas, não é? Vamos lá. Com certeza, eu acho que agora no próximo semestre a gente vai desenvolver conjuntamente com a assistência farmacêutica um grande trabalho juntos, né, na perspectiva de cada vez mais aprimorar o processo de trabalho de todos os profissionais. Sim, tá certo. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, queria colocar sempre o canal profissional e a Rede São Paulo Saudável à disposição para que a gente possa fazer novas discussões e aprofundar temas de interesse de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Bom, para você que acompanhou o nosso programa de hoje, nós tivemos a oportunidade, então, de falar do segundo programa do Qualiosp,
que é um congresso que acontece anualmente aqui em São Paulo e tem a oportunidade, então, de discutir temas importantes na questão da qualidade e, principalmente, este ano houve uma ampliação da discussão trabalhando também a questão das redes de atenção à saúde. Neste programa, nós contamos com a Sandra Aparecida Jeremias e a Dirce Cruz Marques, que são da área da assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde. Eu espero vocês no próximo programa e convido também a mandar suas sugestões, suas dúvidas, suas questões para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou nos telefonar no 3044 2975. Dê um curtir também na nossa página do Canal Profissional e da Escola Municipal, assim você pode acompanhar toda a nossa programação. Estamos também no Twitter, todos os nossos endereços estão aparecendo na tela para que cada vez mais você possa participar. Afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até o próximo programa.